Professor Sam aqui falando novamente com vocês. E hoje nós vamos ver trigonometria no triângulo retângulo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de entrar na relação de seno, cosseno e tangente, é entender as partes desse nosso triângulo. Primeira coisa, como a gente falou aqui que era um triângulo retângulo, então nós precisamos ter um ângulo de 90 graus, tá? Então esse triângulo também é um triângulo retângulo. O lado que olha para ele é chamada hipotenusa, tá? Então esse Azinho aqui a gente normalmente chama ele de A, né? A gente usa a simbologia de A para ele, o A minúsculo, e ele significa que é a hipotenusa, o maior lado do triângulo, tá olhando para esse ângulo reto. Os outros dois ângulos podem ser qualquer ângulo, tá? A gente vai usar aqui até 90 graus, porque a gente já tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Então os outros dois não podem passar de 90 graus. E a gente tem aqui também esse B e esse C. Quem é B e C? B e C são os outros lados do triângulo, que a gente chama de cateto. Esses catetos, dependendo do ângulo que nós vamos estar observando, eles vão ser cateto oposto e cateto adjacente, tá, gente? Então, bora lá, eu estou chamando cateto B, cateto C. Esses dois outros ângulos, estou chamando de beta e de alfa, ok? Para a gente poder entender essa relação, vamos fazer aqui, ó, vê só, gente. Se eu olhar para esse ângulo aqui, tá? Quem é o meu cateto oposto? O cateto oposto é que está do outro lado. O cateto que está do outro lado é o meu cateto C, certo? O cateto oposto em relação ao ângulo beta é igual a C, pessoal. E quem é o meu cateto adjacente em relação a B? O cateto adjacente ele está tocando no B. Não pode ser A, porque A é hipotenusa. O cateto que toca em B, tá? O nosso cateto adjacente em relação a B é igual ao cateto B. Em relação a beta é o cateto C. Quando a gente vai fazer a relação olhando os catetos em relação a alfa, quando eu quero saber quem é o meu cateto oposto em relação a alfa, tá? O ângulo alfa, quem é o cateto oposto? O cateto oposto está do outro lado. Olha o cateto aqui, ó. Então nesse caso seria o tamanho relacionado a B. Em quem é o meu cateto adjacente em relação a alfa? Em relação a alfa, esse meu cateto adjacente seria o que está tocando nele, não conta a hipotenusa é o maior lado, está olhando para o ângulo reto. O meu cateto adjacente que toca no ângulo alfa é o C. Percebam que eles trocam de lugar, tá? Então, cateto oposto e cateto adjacente é importante para a gente poder ver a relação de seno, cosseno e tangente. Nas questões que estiverem relacionados ao ângulo alfa, você tem que fazer a relação de seno, cosseno e tangente para poder resolver. Se for em relação ao cateto alfa ou beta, enfim, você vai ter que saber qual é o ângulo para poder fazer a relação de seno, cosseno e tangente. Professor, eu posso aplicar qualquer um? Não. Na sua questão vai ter alguma dessas partes que vai ser dada, o ângulo também vai ser dado, e você tem que encontrar um dos lados, certo? Vamos fazer algumas questões no outro vídeo, tá? Vamos entender agora a relação de seno, cosseno e tangente. Espero que você tenha entendido que o cateto oposto é que está do outro lado do ângulo e o cateto adjacente é que toca no ângulo, ok? Então vamos para seno, cosseno e tangente, que a gente vai precisar usar nas questões de trigonometria no triângulo retângulo. Para começar, o seno, pessoal, eu botei aqui um ângulo qualquer, vai estar dependendo de alfa e de beta. Seno de algum ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, fica uma fração. Esse ângulo aqui ele vai ter que ser dado, tá? Tem 3 ângulos que você tem que decorar, vai ter um videozinho também falando sobre isso, como você decorar esses ângulos, mas quando for um ângulo que a gente não conhece, esses ângulos especiais, ele vai ter que ser dado na questão, você vai substituir esse valor no lugar do seno do ângulo que você estiver usando. Mas toda vez que você estiver fazendo seno, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você tiver que usar o cosseno, tá? Então vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, se
você tiver que usar a tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Gente, isso vai depender da sua interpretação da questão para saber qual deles você vai usar, seno, cosseno ou tangente, tá? Então, bora lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero saber qual é daquela relação aí, que fosse o seno de alfa. Naquele seno, a gente tem que lembrar que seno, a abreviação de seno a gente usa sen, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto de alfa? O cateto oposto de alfa é B. A gente até já tinha visto aqui, ó, o cateto oposto de alfa é B. Então você vai substituir o valor referente a B, tá? E a hipotenusa, né, porque é cateto oposto sobre hipotenusa, a hipotenusa é o meu A. Gente, isso aqui vão ter valores numéricos. Nessa questão, em algum desses lugares aqui vai ter que ter x e você vai fazer meios pelos extremos. Vai depender da relação que você estiver fazendo. Vamos dizer agora que eu quero encontrar a tangente de alfa, certo? Vamos encontrar a tangente de beta. A tangente de beta, a gente vai olhar aqui, ó, o ângulo de beta, quem é cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto em relação a beta é o C. Substitui C aqui, ó. E o cateto adjacente em relação a B, a beta, é o cateto relacionado à letra B. Beleza, pessoal? Isso aqui é para a gente entender o que é quais são as partes da trigonometria do triângulo retângulo, tá? E quais são as relações de seno, cosseno e tangente. Isso aqui você vai precisar decorar para poder resolver na hora da prova, tá? Não se preocupa que eu vou fazer mais um videozinho de como decorar alguns desses ângulos. Aqui vai ser um ângulo numérico, né? E eu vou ensinar você como decorar isso, tá? Por isso que eu estou usando, ó. Já já você vai ver por que é.